Que alegria é estar de volta com a lição de número 6 agora, que envolve um tema extremamente interessante. O título desta lição, desta semana, dentro do nosso tema geral, que é a missão de Deus e minha missão, é o tema do preparo e da motivação para a missão. O que isto envolve? O que deve nos motivar e, logicamente, nos preparar para a missão? A primeira coisa que nos envolve nesse sentido de preparo para a missão é o desejo intenso de compartilhar. Note bem, por que muitas vezes o evangelho, a pregação do evangelho anda com dificuldade? É porque os cristãos, porque os crentes, não têm o desejo de compartilhar. Eles têm medo, como nós vimos na lição da semana passada, eles acham desculpas, eles têm inconveniências para fazerem isto. Eles não têm o desejo intenso de compartilhar. E aqui eu me lembro da experiência das mulheres que foram ao túmulo de Jesus naquele domingo pela manhã, ao saberem que ele não estava mais ali, que ele havia ressuscitado. O que acontece com elas imediatamente? Ao saberem que Jesus não estava mais ali, elas desejaram compartilhar as boas novas de forma rápida. Mesmo que imediatamente os discípulos a quem elas proclamaram aquela boa nova da ressurreição de Jesus, eles não acreditaram. Você vai para Lucas 24, de 1 a 12, você vai perceber isto, né? Agora, a grande questão é a seguinte: como alguém que tem uma experiência real com Deus não tem vontade de compartilhar? Bom, é impossível você ter uma experiência real com Deus e não ter vontade de compartilhar. Então, a motivação nasce, o desejo de compartilhar nasce da experiência que você tem com Deus. Se eu estou salvo, logo eu sinto o desejo de contar aos outros pecadores como eu encontrei a salvação. Então, se eu não estou tendo esse desejo, há algo errado comigo. Eu não vibro com isto, eu não tenho o desejo intenso de compartilhar. Um segundo aspecto que deve ser considerado aí, nessa questão da motivação e também do preparo para a pregação da palavra de Deus, para a missão, é que tudo deve ser fundamentado na própria palavra de Deus. Os discípulos que creram na ressurreição de Jesus, depois de serem abordados por ele lá no caminho de Emaús, por exemplo, eles passaram a crer depois que foram conduzidos ao texto bíblico, que até então eles estavam amedrontados, estavam temerosos com o que estava acontecendo. Mas quando Jesus anda ao lado deles no caminho de Emaús, e a Bíblia diz que ele começa com o Antigo Testamento, e ele começa a colocar diante deles as passagens que falavam do Messias, a Bíblia diz que aquilo começou a arder no coração deles, né? Então, aí você percebe uma questão. Só experiência e emoção também não adiantam. Você precisa ter emoção do encontro com Deus, experiência com Deus, mas essa experiência tem que ser balizada, fundamentada na palavra de Deus. Olha só o que diz Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Então, você precisa ter um impacto do encontro com Deus, mas você precisa também fundamentar este encontro dentro da palavra de Deus. Um terceiro aspecto que deve ser colocado nessa questão do preparo e da motivação é esperar em oração e planejamento. O que os primeiros discípulos de Jesus, depois da morte e ressurreição, quando ele volta para o céu, os discípulos de Jesus continuaram a obra e fizeram coisas grandiosas. Tanto é que o livro de Atos é um desfile de milagres, de bênçãos, de números fantásticos de conversões. Por que isso aconteceu? A Bíblia diz que eles clamavam a Deus, clamavam poder do alto antes de iniciar a missão. Se você tomar Atos capítulo 1, versos 4 a 8, isso fica muito claro, fica muito definido, que antes de irem à missão, eles clamaram a Deus, e enquanto iam à missão, também clamaram a Deus. Também estiveram buscando o Espírito Santo, buscando
o poder que vem do alto. E enquanto eles também oravam, enquanto eles esperavam, eles também se organizaram. Porque muita gente diz assim, nós vamos só orar, orar, orar. Não, você tem que orar e você tem que planejar a missão e então sair para executar. Muitas vezes ficamos só na oração, vamos orar, 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 orar. Bom, isso é perfeito, isso é bom. Todavia, nós precisamos acrescentar aí planejamento. Você toma, por exemplo, Atos capítulo 1. O Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, mas se você tomar Atos 1, de 23 a 25, enquanto estavam orando e se preparando, eles também estavam se organizando, planejando a missão. Tanto é que, nesse período, eles escolheram Matias, que foi alguém que precisava tomar o lugar de Judas, porque aquele lugar estava vago, porque Judas traiu Jesus e finalmente se suicidou, não é verdade? E então o que aconteceu foi que Judas precisava ser substituído. E eles substituíram. Se você ler Atos 1, 23 e 25, vai ver isso. Então, eles trabalhavam no planejamento e no preparo, se organizando as forças para a missão que Deus nos confiou. Tá? Um outro aspecto dentro dessa questão da motivação e do preparo, oração, planejamento, desejo intenso de compartilhar, você tem também aí, a lição nos traz, que receber o Espírito Santo significa que você deve também trabalhar com ele. Então você vai para Atos capítulo 2. Né? O Espírito Santo desce sobre os discípulos em Atos 2. E não foi só para uma exibição, para um show pirotécnico, né? Com fogos e etc. e tal. Mas ele os capacitou para a missão. Tanto é que, na sequência, você tem mais de 3.000 pessoas que foram batizadas naquele dia. Né? E aí eles passaram, na sequência, a também viverem numa comunidade. Para cumprir a missão, nós temos que trabalhar em comunidade, cada um exercitando os seus dons, os seus talentos, se organizando para a missão, tendo a missão como foco, como escopo de todo esse movimento. Né? Eles viveram em comunidade, batizados com o Espírito Santo, cumprindo a missão. Os primitivos cristãos viveram numa comunidade. O texto bíblico diz assim, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha que coisa linda, que coisa bonita. É disso que nós precisamos hoje também. Buscar o Espírito Santo, cumprir a missão, viver em comunidade e usar a comunidade para a missão. Tanto é que Ellen White fala em várias ocasiões, né? Eu me lembro aqui de um dos textos de Ellen White, quando ela diz assim, que a igreja foi organizada para a missão, para levar o evangelho ao mundo. Não é simplesmente para cantar, para orar, para se reunir, o que já é em si muito importante, né? Adorar a Deus, mas essa adoração tem que ser secundada com a missão, com levar essa mensagem ao mundo. E aí eu vou terminar fazendo uma pergunta que você pode discutir com os seus alunos ou você mesmo pensar individualmente sobre ela. O que me motiva a cumprir a missão? O que eu tenho feito que me ajuda a cumprir a missão, que me dá força, me dá motivação? E se eu não estou cumprindo, o que está acontecendo comigo? Eu tenho que repensar as minhas origens, a minha vida espiritual, a minha experiência com Deus, a minha conversão. Porque, como já dissemos no início, se eu estou convertido, é inevitável que eu sinta um desejo imenso de compartilhar a mensagem de salvação. Que Deus abençoe. Na semana que vem a gente volta agora com a lição de número 7. Um abraço e até lá.